Olá, queridos, olá, queridas do canal O Português do Aurélio. Sou o professor Aurélio Menezes e estou de volta com mais conteúdos de língua portuguesa. E são muitas dúvidas. Quando usar o senão junto e quando usar o senão separado? Há muitas dúvidas em relação a esses termos. Como empregá-los durante a elaboração de textos, no dia a dia, na hora de realizar ou participar de um concurso público. Então é muito importante saber usar o senão junto e o senão separado. Há quem diga que tanto faz, mas isso é uma meia-verdade. Na verdade, é importante aprender essa regrinha da gramática normativa para não cometer deslizes, pequenas imperfeições e não perder pontos, por exemplo, numa prova de concurso público, no Enem ou em qualquer outra situação do cotidiano. Então, hoje, neste vídeo de hoje, nós vamos aprender como usar o senão junto e o senão separado. Será que eles têm significados diferentes dependendo do texto ou do contexto? É o que nós vamos ver neste vídeo de hoje. Eu espero que vocês fiquem até o final. Quem é novo aqui no canal, se inscreva, toque o sininho e também deixe os seus likes. Vamos participar ativamente do canal O Português do Aurélio. Então, neste vídeo de hoje, é necessário utilizar a seguinte oração. Vamos começar. É necessário falar alto, senão você não será ouvido. É necessário falar alto, senão você não será ouvido. Aqui nós temos um senão. E vamos descobrir exatamente se esse termo deve ser usado separado ou deve ser usado junto. E qual o porquê? Porque esse senão deve ser usado desta ou de outra forma. Então vamos lá. Vamos à explicação. Seria assim: é necessário falar alto, vírgula, do contrário, você não será ouvido. Então, esse senão junto, neste caso aqui, o senão deve estar junto, porque indica a expressão do contrário. Senão junto significa do contrário. É necessário falar alto, senão você não será ouvido. Ou seja, do contrário, você não será ouvido. Portanto, senão junto indica exatamente isso, do contrário. Mas há também algumas explicações que são necessárias. É bom lembrar que a expressão senão é gramaticalmente uma conjunção. Senão junto é uma conjunção, ou seja, é um conectivo, serve para conectar as orações, para explicar as orações, para permitir o encadeamento das ideias. Pode ser uma conjunção alternativa e também pode ser uma conjunção adversativa. Vai depender da situação. Então, além de ser uma conjunção, há uma outra explicação importante. Além de ser uma conjunção, o senão junto também pode ser usado como substantivo. E, portanto, significa o quê? Significa falha, defeito, imperfeição, problema. Então, o senão junto, quando usado como substantivo, vai significar exatamente isso: defeito, deslize, imperfeição, problema, falha, lacuna, tem exatamente esses significados. Agora vamos aos exemplos do senão junto, para que possamos entender de maneira mais clara como funciona a utilização desse termo. Então vamos lá, vamos aos exemplos. Eu estava exausto demais, senão teria ido à festa. Eu estava exausto demais, senão teria ido à festa. Este senão está junto. Por quê? Porque significa do contrário. Eu estava exausto demais, do contrário, teria ido à festa. Então, neste caso, eu vou utilizar o senão junto. Por quê?
porque significa do contrário. Outro exemplo, não era verde nem vermelho, vírgula, senão roxo. Este senão, que também está escrito junto, quer dizer o quê? Quer dizer mas. Significa, representa, corresponde à conjunção mas. Ou seja, é uma conjunção adversativa, porque expressa uma ideia de contraste, uma ideia de oposição. Então, diante disso, o senão junto já ganha um novo significado. Vai significar mas. Na frase anterior, significava do contrário. Mas nesta frase, neste enunciado, significa exatamente o quê? Significa mas, porque representa uma ideia de oposição, uma ideia contrária. Outro exemplo, vamos aqui a outro exemplo. Nunca havia realizado um passeio, vírgula, senão na própria cidade em que nasceu. Nunca havia realizado um passeio, vírgula, senão na própria cidade em que nasceu. O senão aqui também é junto, mas significa o quê? Significa a expressão a não ser, ou então a expressão exceto. Nunca havia realizado um passeio, a não ser na própria cidade em que nasceu. Tá certo? Então aqui o senão junto já adquiriu um novo significado, embora a escrita continue a mesma, senão junto. Outro exemplo, ele é um deputado trabalhador, vírgula, apesar dos senões já declarados. Ele é um deputado trabalhador, vírgula, apesar dos senões já confessados ou declarados, tanto faz. Neste caso, senões é um substantivo e, portanto, significa falha, deslize, imperfeição, comportamento inadequado e por aí vai. Defeito, pode ser um defeito de caráter e por aí vai. Então, neste caso, o senão junto, nesta frase, neste enunciado, o senão junto significa o quê? Significa falha, deslize, imperfeição. Porque tem uma informação diferente. Porque nesse caso é classificado como substantivo. Portanto, apesar do senão, senão também seria um substantivo. Eu acho que esses exemplos mostram claramente a diferença de significados do senão junto. Nós estamos falando, neste primeiro momento, do senão junto, escrito junto. Senão ou sinão. Pronúncia vai depender de cada região. Sinão, S-E-N-A-O, tio, junto. Ok? Agora, para que não haja dúvida, para não restar dúvidas, vamos explicar agora o uso do senão separado. Se, um espaçozinho, não, separado. Vamos aos exemplos. O exemplo vai mostrar muito bem essa diferença. O senão separado, uma informação adicional. O senão separado, ou seja, com duas palavras combinadas e não como um verbete único, porque não é uma expressão única, são duas palavras, o se e o não, duas palavras combinadas. Deve ser usado quando? Em que momento? Em que situação? Quando, vamos aqui à resposta, quando puder ser substituído pelos termos sinônimos, caso não. Quando eu puder substituir o senão separado pelos termos caso não, que são sinônimos do senão, então eu usarei o senão separado. Vamos aqui aos exemplos. Também uma informação importante. Antes do exemplo, uma informação importante. O senão separado tem a ver com a necessidade de se fazer uma afirmação negativa em relação a um determinado fato ou a uma determinada condição. Então, quando houver essa necessidade de se fazer uma afirmação negativa em relação a um fato
ou uma determinada condição, você automaticamente usará o se não separado. Não esqueça, portanto, dessa informação. Agora vamos aos exemplos para que tudo fique mais claro. Exemplo 1. Pretendo viajar no fim de semana, vírgula, mas se não der, vírgula, eu aviso. Esse se não der deve ser separado, porque está indicando aí uma informação afirmativa negativa. Pretendo viajar no fim de semana, mas se não der, eu aviso. Esse se não der é negativo em relação à ideia inicial. Qual é a ideia inicial? A pretensão de viajar no final de semana. Então, ou seja, o se não der melou a história, melou a privatização, como se diz popularmente, melou tudo, popularmente. Vamos a outro exemplo. Se não fosse pelo calor excessivo, vírgula, a recepção teria sido perfeita. Olha aí. Se não fosse, se não separado, se não fosse pelo calor excessivo, a recepção teria sido perfeita. O senão aí também deve ser separado, porque está expressando logo no início do enunciado uma ideia de condição, está condicionando a situação da recepção. Ela só não foi perfeita por causa do calor excessivo. Ou seja, se não fosse pelo calor excessivo, a recepção teria sido perfeita, impondo aí, portanto, uma condição. Outro exemplo. Eugênio e Tássio serão excelentes advogados, vírgula, se não quiserem mudar de curso. Eugênio e Tássio serão excelentes advogados, se não quiserem mudar de curso. Portanto, aí eu tenho o se não separado, porque a oração seguinte, a segunda oração, está expressando uma ideia negativa. Uma ideia, embora afirmativa, mas negativa. E citei aqui o Eugênio e o Tássio, que são dois colegas da turma de 1978, do Colégio Diocesano Padre Anchieta, em Limoeiro do Norte, o qual completou recentemente 80 anos. E dessa turma eu também fiz parte. Dessa turma. Então o Eugênio e o Tássio são dois nomes conhecidos na cidade. Portanto, se não quiserem mudar de curso, nesta expressão, o se não deve estar separado. Outro exemplo. Se não for muito perspicaz, vírgula, perderá a vaga no concurso público. Porque está dizendo exatamente isso. Se não for perspicaz, se não for inteligente, perderá a vaga. Ou seja, está condicionando toda a situação. Outro exemplo, para finalizar. Se não quiser me amar, basta um gesto de recusa. Se não quiser me amar, basta um gesto de recusa. O se não aqui significa também caso não. Em todos esses exemplos que estou citando, o se não está separado. Ok? Pretendo viajar no fim de semana, mas se não der, separado. Se não fosse pelo calor excessivo, separado. Se não for muito perspicaz, separado. Se não quiser me amar, separado. Portanto, temos aí vários exemplos mostrando exatamente a diferença entre o se não junto e o se não separado. O se não separado corresponde aos termos sinônimos caso não. Caso não seja muito perspicaz, perderá a vaga no concurso público. Ou então, caso não fosse pelo calor excessivo, a recepção teria sido perfeita. Ou então, caso não fosse o calor excessivo, pretendo viajar no fim de semana, mas se caso não der, eu aviso. Caso não queira me amar, basta um gesto de recusa. Então,
você vê que é perfeitamente possível substituir o se não separado pela expressão caso não, ok? Pronto, este foi o nosso conteúdo, as nossas explanações sobre os dois termos, se não junto e se não separado. Eu espero que esse conteúdo tenha sido bastante útil a todos vocês, tenha ficado bastante claro. Se tiver alguma dúvida, acesse o canal Português do Aurélio, veja e reveja o nosso vídeo, proponha novos conteúdos, deixe o seu joinha, deixe o seu like, ative o sininho e não se esqueça, inscreva-se no canal, o canal O Português do Aurélio. Agradeço a audiência de todos, um grande abraço e fiquem com Deus.